Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia 11 de agosto de 2020, vamos começar o segundo semestre das aulas de matemática para o EJA, Então eu estou fazendo esse primeiro vídeo aqui, Hoje à tarde já foi feito uma videoconferência com vocês, O que aconteceu? Lógico, o tempo é curto, Porque são 40 minutos lá. E não deu para a gente conseguir fazer tudo que a gente queria, principalmente a parte de exercício. Então eu fiz essa videoaula aqui, para quem não assistiu, não pôde comparecer. E também para complementar toda essa parte aí. E já fica disponível para vocês poderem reverem também depois, como é que funciona, tá? Então pessoal, aqui ó, é o seguinte. Aqui nós temos um calendário, vocês têm disponibilizado lá no site do Albert, de todas as aulas a partir de agosto, as aulas que vão ser computadas como sábado, Lá tem as legendas todas onde vocês vão poder fazerem a consulta de vocês. Aqui eu tenho o plano de estudos emergencial, como se chama, por causa da pandemia, Então, como é que vai funcionar isso aí? Deixa eu colocar aqui neste aqui que está melhor de visualizar. Então o que temos aqui, ó? Primeira coisa, deixa eu só fazer uma coisinha antes aqui, que é meu point fix, que vai ficar aqui, tá? Então eu estou aqui nesse aqui, pronto. O que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa que nós vamos conversar, tá? Que é a composição das notas. Como é que nós vamos fazer isso aí? Então, pessoal, aqui ó, é o seguinte. A média do terceiro bimestre, que é esse que nós estamos vendo agora, Que é o primeiro do segundo semestre, mas eles chamam de terceiro bimestre, vai ser composta de 2 trabalhos mais a prova, Então, trabalho 1, trabalho 2 e prova, soma-se todas as notas, média 10, Como é que vai ser feito isso? Está aqui, ó. Primeiro trabalho, valendo 2,5 pontos. O segundo trabalho valendo 2,5 pontos. E a prova valendo 5 pontos, tá? Somatório dos dois, vai dar a média de vocês, que é no máximo 10, que é sobre 10, tá? Então, essa é a primeira parte. No segundo bimestre, mesma coisa, Serão 2 trabalhos e mais a prova. Então, é um pouco diferente do semestre passado, onde eu fiz vários trabalhos e tal. Eu vou continuar dando os trabalhos para vocês fazerem, mas nós vamos resolver também, porque tem que ser nas vídeos, aulas, Então, vão ser 2 trabalhos que vão ser avaliados com nota, tá? O restante dos exercícios vocês vão fazendo para acompanhar, para a gente trabalhar aqui, E depois a gente refaz. Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó? Então, hoje, dia 11, Então, a videoconferência que nós tivemos à tarde, É o que eu estou fazendo aqui agora, a apresentação de todo o conteúdo, E vou disponibilizar o PDF que vocês estão vendo mais adiante aí, Vai ser postado lá no site do Albert, E os exercícios que vocês vão fazer para estudar. Na próxima aula, que vai ser dia 18, nós vamos resolver esses exercícios. Isso, pessoal, é para tirar as dúvidas de vocês. Então, vocês façam os exercícios já hoje, de preferência, Porque aí vocês vão pegar e vão, se tiver alguma dúvida, a gente resolve eles novamente. E aí retiramos todas as dúvidas e fica muito mais fácil. Se vocês não fizerem esses exercícios, são 2, 3 exercícios só, é um exercício de cada pontinho lá, É simplesinho, barbadinha, tá? Façam lá para fixar bem isso. E aí quando a gente fizer novamente vai ser fixado e aí vocês vão ter, sucesso no aprendizado, tá bom? E aí depois no dia 18, vou fazer novamente isso. Eu vou resolver os exercícios com vocês, vou postar o vídeo com a resolução dos exercícios, e vou também postar os exercícios resolvidos, tá bom?
Depois, dia 25, novamente, aí nós vamos ver vamos na parte de produtos notáveis. Hoje nós vamos ver simplificação de expressões algébricas, tá? Não, como eu disse para vocês, lá na videoconferência não deu tempo, mas aqui no vídeo eu vou fazer todinhos eles, tá bem? Então, dia 25, novamente, nós vamos começar com produtos notáveis. Vou postar essas aulas do PDF para vocês, né? Que é esse aqui, ó. Né? Eu tenho que fechar aqui. Que é esse aqui, né? Então, vai ser postado aqui, como vai começar aqui hoje. E vamos seguir, né? Com todas as informações possíveis para dar para vocês. Então eu vou postar em PDF, não vai ser no PowerPoint, vai ser em PDF, mas a mesma coisa, para vocês olharem ficar melhor, né? E também um exercício de produtos notáveis. Lá no dia 1º, na outra aula, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos resolvê-los em aula, né? Tirando todas as dúvidas possíveis, tá? Vou postar o vídeo com a resolução, tá bem? E já no dia 1º, né, que é daqui, ó, hoje 11, mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Daqui a 3 semanas, né, eu já vou postar lá no site o primeiro trabalho, tá? Valendo 2,5 pontos. Tá? Prestem minha atenção, cuidado aí, não vamos fazer que no semestre passado deixar os exercícios para trás, para depois, que vai ser pior, né? E vocês vão ter até o dia 4, que é na sexta-feira, quer dizer, então vai ser postado na terça, depois da aula, e, né, sexta-feira até meia-noite vocês podem me entregar. Tá? Entrega da mesma maneira como sempre, né, via e-mail, tá? E a princípio não vai ter como ser prorrogado isso, senão vai dar muita confusão. E seguindo, né, então no dia 8 nós vamos ter a parte de equações, né, e gráficos, né, de equação de primeiro grau, né, mesma maneira. Lá no dia 15 nós vamos ter o sistema de equações de primeiro grau, tá? Depois no dia 22 nós vamos fazer exercícios da parte de equações e sistemas de equações de primeiro grau, tudo que eu postei aqui para vocês, né? Os vídeos, os exercícios vão ser postados, a cada aula vai ser postado os exercícios referente aos itens da aula, tá? E no dia 22, né? Logo depois da aula, eu já vou postar o segundo trabalho. Então vocês percebem, pessoal, que é rapidinho, né? 2, 3, 4 semanas já está terminando o semestre, então tem que ser rápido, não deixe para depois, como muitos deixaram no semestre passado, né? E deu muita complicação aí, né? Tem data de entrega agora, tudo está acertado, nós conseguimos nos preparar melhor, né? E data de entrega, né? Fizeram o trabalho dia 22, quiserem entregar, pode entregar, né? O prazo máximo é 25, né, à meia-noite. Esse aqui é 4 de setembro à meia-noite. 25 de setembro à meia-noite, tá? Nós vamos ter mais uma aula para tirar dúvidas, né, sobre toda essa parte que a gente viu aqui. A gente vai fazer alguns exercícios, vou postar em PDF essa aula, né, e aí já vou, o quê? Postar a primeira prova, que é a prova do primeiro bimestre do segundo semestre, ou do terceiro bimestre, como eles chamam, tá? Postado, né, no dia 29, vale 5 pontos, né? Então 5 mais 2,5 mais 2,5 completa 10. No dia 5, prazo máximo para entrega da avaliação. Ok, pessoal? Vocês já estão acostumados, a ser os novos aí, e vão entrar no grupo do WhatsApp de vocês aí e pergunte para os colegas como se faz. E já vamos entrar, né, depois no segundo ou quarto bimestre. Né? Então nós vamos ter equações de segundo graus, tá? Vou pegar 2 semanas para fazer isso aqui, porque é um pouquinho mais... não é que seja complicado, né? Muito pelo contrário, ele é bem gostoso de fazer. Só que ele demanda um pouquinho mais de tempo, né, para ser resolvido, né? Os exercícios são um pouco maiores às vezes, né? Então 2 semanas. No dia 20 de outubro, já vou postar o terceiro trabalho o primeiro, né, do quarto bimestre, que vai ter que ser entregue até sexta-feira, né, dia 23 do 10, tá? Entrega por e-mail, tudo certinho, como a gente sempre fez até agora. Depois disso, o que vem? Sistema métrico decimal, a gente vai fazer da mesma maneira, ter a aula de videoconferência. Aqui, como é pouquíssima coisa, eu já vou fazer alguns exercícios em aula, tá? Vou postar os exercícios, né?
No dia 3/11, nós vamos ver áreas de figuras geométricas planas, mesma maneira, nós vamos resolver em aula alguns exercícios, eu vou dar explicação para vocês, já vou resolver alguns exercícios, tá? No dia 10, nós vamos ver Teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Importantíssimo, então não percam essas aulas, porque cada aula é um item diferente, né? E vocês têm que conseguir pegar isso tudo, tá? E lá no dia 24, vou postar o segundo trabalho, né? O trabalho 4, na realidade, do quarto bimestre, para vocês me entregarem até o dia 27 de novembro, né? Entregar via e-mail. Nós vamos ter uma aula no dia 1º de 12, 1º de dezembro, olha isso, já estamos no final do ano, impressionante, tá? Onde nós vamos tirar todas as dúvidas, nós vamos fazer novos exercícios e tal. E aí no dia 1º do 12 eu vou postar já a segunda avaliação, a avaliação final, não a avaliação final, a avaliação, segunda avaliação do quarto bimestre, né? Que vocês vão entregar até o dia 7 do 12, tá bem? Tudo entendido? Depois tem a parte de recuperação aqui, espero que ninguém... Eu não quero trabalhar tanto assim, né, pessoal? vamos me ajudar aí, vamos passar, né? Não esqueça, pessoal, tem que entregar os trabalhos na mesma semana, senão vocês vão se atrapalhar, porque o tempo é curto, isso é muito rápido, tá? As coisas vão tão rápidas que a gente, quando vê, a gente já está no final do ano e já terminou tudo aí. E vamos torcer para que essa pandemia seja resolvida e a gente consiga voltar ao normal, tá bem? Então aqui essa parte aqui toda, né, do plano de como vai ser as aulas aqui agora no segundo semestre de 2002. Então, começando aqui, o que nós vamos ver hoje? Simplificação de expressões algébricas, né? A gente viu expressões numéricas no semestre passado, agora vai ser algébrica. O que quer dizer isso, pessoal? Então, as expressões algébricas são expressões que envolvem variáveis e números com operações da aritmética, né? Ou seja, as variáveis podem assumir qualquer valor numérico. Diferente das expressões numéricas, que são expressões envolvendo números e operações da aritmética, né? Mais, menos, subtração, divisão, multiplicação, né? As expressões algébricas são um pouco além, né? Representam também os valores desconhecidos, onde vão entrar variáveis que vocês não conhecem. Já vamos entender isso aqui. Então, as letras são chamadas de incógnitas, né? Que são números que não conhecemos, ou seja, dentro de uma equação, né, as letras elas fazem alguns cálculos que influenciam, né, naquela equação, e essas variáveis que a gente não conhece, né, a gente vai ou calculá-las ou considerar alguns valores para chegar a alguns resultados, tá bom? Então a representação dessa incógnita é de responsabilidade da álgebra, né? Por isso as expressões envolvem incógnitas são chamadas de expressões algébricas, tá? Então um exemplo aqui prático, aqui nós temos uma figura geométrica aqui que é um retângulo, né? Então para calcular a área do retângulo temos a seguinte fórmula. Então a gente até já fez alguns exercícios em função disso, né? Então por exemplo, a área é igual o quê? Base vezes altura, né? Base vezes altura é a fórmula para calcular a área, né, de um retângulo. Sendo que nós temos o que aqui, ó? Aqui nós temos variáveis, né? De acordo com o valor que vai ser atribuído à altura ou à base, essa área vai ter valores diferentes. Por isso, expressão algébrica, tá? Porque existem variáveis que são consideradas também como letras aqui, como variáveis que a gente não conhece, que a gente pode ir alterando para resolver alguns trabalhos, algumas na engenharia, né? Na arquitetura, na parte de mecânica, tudo isso aí, né, tem esses valores que são representados, tá? Então vamos começar aqui, ó. As expressões algébricas são classificadas em dois grupos, monômios e polinômios. Uma passagem bem rápida aqui, né, só para vocês entenderem, quando ouvirem falar sobre isso, lembrar do que seja, né? Então, monômios. Monômio é o nome dado a expressões que apresentam apenas o produto entre coeficientes, parte numérica, pelas variáveis, que é a parte literal. Então, ó, no monômio existe a parte numérica, que são os coeficientes, e a parte literal, que são as variáveis. Por exemplo, 3xy, então é um monômio, né? Onde o 3 é o coeficiente, tá? O número, né, a parte numérica, que é o coeficiente, que multiplica as variáveis x e y, né? Então, x e y, que é a parte literal desse monômio aqui, tá? Outro exemplo, 5
x ao quadrado vezes y vezes z ao quadrado. Então é um monômio com o coeficiente 5, né, valor numérico, e a parte literal x ao quadrado vezes y vezes z ao quadrado, que é a parte literal, né, onde existem as variáveis, né? E aqui tem algumas coisas também, informações que tem que ser vistas, né? Esses valores aqui, eles demonstram o grau, né, a que está submetido o monômio, né, ou depois o polinômio, tá? Que no caso aqui, vocês vão somar os expoentes, né? 2 mais 1, 3 mais 2, 5. Então isso aqui, essa expressão aqui está no grau 5. X, né? Apenas o x. Monômio com o coeficiente 1. O que quer dizer isso? Que isso aqui na realidade, né, é 1x. Né? Uma variável sozinha tem o 1 na frente. Então isso aqui é o número 1. Tem que considerar como se fosse 1. Assim como o expoente também é 1. Né? A gente já viu alguma coisa nesse sentido. Então monômio com o coeficiente 1 e parte literal x. Apesar de o número 1 não aparecer, em todas as variáveis podemos considerar a existência de um produto por 1, pois ele é neutro na multiplicação. Número 10 é um monômio também, com coeficiente 10 e parte literal x na zero, né? X na zero é igual a 1, certo? Vocês lembram disso? A gente fez alguma coisa lá na fatoração. Pois x na zero é 1 e 10 vezes 1 é 10, ou seja, não altera esse valor aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Polinômios. Os polinômios são a adição e subtração de dois ou mais monômios, né? Deu uma parte aqui, vamos continuar. Então, os polinômios são a adição e subtração de dois ou mais monômios. O prefixo poli quer dizer muitos, né? Então, ele pode ser binômio, trinômio, né? E assim por diante. Mas, geralmente, a gente utiliza o polinômio e considera toda essa parte aí. Então, por exemplo, aqui nós temos uma adição. Adição de 3, o quê? Monômios. Certo? Um monômio, dois binômios, três monômios. Né? Então, isso aqui é o quê? Uma expressão considerada como polinômio, né? Onde existe a adição de 3 monômios. Subtração, também 3 monômios, né? Onde tem subtração entre eles. Adição e subtração, mesma coisa, né? Os dois integrados na mesma expressão, na mesma equação. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Sobre subtração de monômios, né? Então podemos somar ou subtrair monômios quando eles têm a parte literal em comum. Então procedemos da seguinte forma. Não se compliquem, pessoal, é simples. Então somamos ou subtraímos os coeficientes e mantemos a parte literal. O que é a parte literal? A parte literal são as variáveis, certo? Aqui é o coeficiente e aqui é a parte literal. O que ele está dizendo aqui? Que tu pode somar quando a parte literal é semelhante, ou seja, iguais, né? Então, podemos somar esse com esse? Não. Por quê? Porque aqui é xy e aqui é xy2. Mas nós podemos somar um xy tá aqui com esse aqui. Então, vamos reorganizar isso aqui. O que ele fez aqui? Ó? 3 mais 9, né? 3 mais 9, que multiplica xy, mais 3 mais 2, que multiplica xy2, tá? E o menos 3x2 y aqui, ele ficou solito aqui, porque ele não tem nenhum outro monômio para ser somado ou subtraído, tá? Então, somando aqui, 3 mais 9, 12, xy. 3 mais 2, 5, xy2 ou xy ao quadrado. Menos, conservando esse aqui, 3x2y, tá bom? Multiplicação e divisão. Então, da mesma maneira que nós temos aqui, ó, dois monômios que multiplicados, né, vai ter essa organização aqui. Então, o que acontece? Na multiplicação, vocês até podem fazer a multiplicação da parte literal também, né? Então, aqui, ó, 3 vezes 4, entre parênteses aqui, sempre é bom vocês começarem a fazer e separando para não se perder, né? X vezes x, x vezes x, né? E y2 vezes y, y2 vezes y aqui. 3 vezes 4, 12. X, como é que se faz a multiplicação de variável, né? Nós vimos lá na parte de potenciação. Como é que se faz? Aqui índice 1 e aqui índice 1.
1 mais 1, né? 2. Então, x1 mais 1. E aqui no y, nós temos 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, resposta final, 2x2, y3. Perfeito, pessoal? É simples, só tem que prestar bem atenção. Na divisão, né? Como diz aqui, olha, nas propriedades de potenciação que nós vimos, né? Bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. O que nós temos aqui? Bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes, né? Então aqui, ó, 10x4 divididos por 2x. 10 divididos por 2, primeiro a parte numérica, né? Tá? Os coeficientes. E depois a parte literal. X na quarta potência e x na potência 1, né? Então, o que eu tenho? 10 divididos por 2, vou ter que dar 5. x4 divisão. Se é divisão, os expoentes vão subtrair-se, né? Então, 4 menos 1, 3. 5x3. Perfeito? Essa outra aqui, ó. 16x dividido por 4x. Igual a parte numérica, né? 16 divididos por 4. E a parte literal, x dividido por x, né? 16 dividido por 4, quanto é que dá? 4. X por x, como é que se faz? Né? Expoente 1, 1 menos 1, o que vai dar? 0. Vai dar 0. X elevado a 0, o que é? 1. Né? 4 vezes 1, 4. Entendido? Por isso que a gente estudou toda essa parte um pouco antes lá, para a gente poder chegar aqui e resolver esses exercícios com toda a tranquilidade. Subtração, sobre subtração de polinômios. Então, os polinômios, da mesma maneira que os monômios, também podem ser somados. Na realidade, né, não existe muita diferença entre monômio e polinômio na parte de soma e subtração. Por quê? Porque, na realidade, cada um desses termos aqui é um monômio, né? O conjunto se chama polinômio. Então, por isso que você não pergunta, mas é igualzinho lá? É muito semelhante, praticamente igual. Então, da mesma maneira que a gente fez lá na soma e subtração, vamos fazer aqui também, né? Então, ó, 2x2. Temos algum 2x2? Não, só tem esse. Passamos para cá. Show. Vou colocar um verdinho aqui, tá? Então, esse aqui veio para cá. Tá? Depois, 3y2. 3y2. Aqui tem o y2. Então, 3... E cadê o outro y? Aqui, ó. 2y2 mais 2 que multiplica y2, tá? Aqui nós temos o que, ó? Menos 5 com mais 3. Menos 5 com mais 3, x, né? E o último aqui que tá solito, né? Não tem nenhum termo igual, então é um monômio simples, né? Que veio para cá, tá bem? Então, fazendo aqui as contas, né, o que a gente tem que fazer? 2x2, né, veio para cá. 3 mais 2, 5, 5y2, 5y2, tá? Menos 5 mais 3 dá menos 2, certo? Menos, desculpa, isso aqui não é multiplicação, isso aqui é o quê? Soma, né? Então, ó, menos 5 com mais 3... com o menos vai dar mais 2. Deu um errinho aqui, que aqui é o erro de sinal, tá, pessoal? Então, menos 5 com mais 3 dá menos 2. Menos 2 menos com menos vai dar menos 2. Tá? Então, aqui é menos 2, tá? E o menos 3xy. Beleza? Seguinte, 3x3, tem algum x3? Tem, ó. Então, 3 menos 5, x3. 2x2, 2x2, 3x2, menos 2, mais 3, x2. Os 4 aqui já foram os 4. Então, 3 menos 5, sinal do maior, menos 2x3. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Mais com mais dá mais, então vai ficar igual a x2. Então, menos 2x3 mais x2. Perfeito, pessoal? Como eu disse, é simples, né? É matemática pura. Nós não temos complicação aqui, é só prestar atenção. Vocês já fizeram esses cálculos, quem fez os exercícios lá vai ter facilidade dessa parte aqui, principalmente, né? Então, não se preocupe. Depois a parte de multiplicação. Então aqui nós temos o quê?
3x mais 2, que é um polinômio, né, constituído de dois monomônios, tá? Vezes x mais 2y. Como é que se faz? 3x vezes x, 2y vezes 2y, tá? Porém, esse termo tem que multiplicar os dois do outro termo, do outro polinômio, né? Então, 3x vezes x, deixa eu até colocar aqui para a gente poder ver. 3x vezes x e 3x vezes 2y, tá? Depois, 2y vezes x e 2y vezes 2y, tá bem? Então, ó, 3x vezes x mais 3x vezes 2y mais 2y vezes x mais 2y vezes 2y, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 3x vezes x, x2, tá aqui, tá? 3x vezes 2y, 3 vezes 2, 6, 6xy, tá aqui. 2y vezes x, 2yx, tá aqui, ou xy, né, para continuar com a ordem certa. 2y vezes 2y vai dar 4y2. Aqui tem erro também, tá? É 4y2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito fácil, né? Bom, divisão. Então, a divisão aqui nós temos da seguinte maneira aqui, ó. 6x, 2 mais 2xy menos 2y, tudo sobre 2x. É uma divisão de 2, de um polinômio por um monômio, né? Então, como é que se faz? Vamos primeiro colocar o denominador em cada um dos termos. Então, 6x2 sobre 2x, mais 2xy sobre 2x, menos 2y sobre 2x. O que eu fiz aqui agora? 6 dividido por 2, 3. x2 dividido por x, né? x1. 2 por 2, 1. y, né? Por quê? Porque x sobre x cancelou, ficou y. 2 por 2, simplificou, y sobre x, então ficou y sobre x. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Né? Também não tem nenhum problema por aqui. Outra, 3x2y menos 3xy sobre xy. Da mesma maneira, né? Colocamos o denominador sobre os dois termos, né? Então, 2x2y sobre xy menos 3xy sobre xy. Igual, 3, não tem como simplificar, 3 por 1 dá 3. x2 por x dá x, y por y simplifica-se. Aí o menos 3, não tem como simplificar por 1, né? É 3. X por x simplifica-se, y sobre y simplifica-se. Então, resposta final, 3x menos 3. Tá bem, pessoal? Aqui nós temos outro exemplo aqui, né? Que eu posso pegar e explicar melhor na próxima aula, né, na hora dos exercícios. Por quê? O que acontece aqui, ó? Eu tenho que dividir 3x3 mais 2x2 mais 2x por x2 mais 2x. Como é que se faz isso? Né? 3x, 3 por x2 dá 3x, né? 3 por 1 dá 3, x3 por x2 dá x, certo? O que eu faço agora? 3x vezes 2x. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x2. 3 vezes 1, 3. X vezes x2, x3. Menos, né? Então eu vou simplificar aqui esses dois termos. Eu vou ter esse resultado aqui nessa parte e vou fazer agora o que? A minha subtração. 2x2 mais, ou seja, menos 6x2. Bom, pessoal, deu um probleminha aqui na gravação aqui e eu vou recomeçar essa partezinha aqui, tá? Então, onde é que nós estávamos? Simplificando aqui, né? 3x3 menos 3x3, né? Cortou aqui, tá menos 4x, baixou 2x, né? 4x2 divididos por x2, eu tenho aqui 4x2 por x2, 1, né? X dá 1, então dá 4, menos, por causa do sinal, menos, tá? Agora, né, vamos fazer o caminho inverso. 4 vezes 2, 8. Vezes x, x, 8x.
menos com menos dá menos aqui, que tem um errinho aqui, ó, tá? Menos 8x, tá bem? Menos 4 vezes x2, menos 4x2 aqui, simplificou, então menos aqui sendo, né? Então 8 menos 2 vai dar menos 6x, sinal do maior igual a 8 menos 6x. Ok, pessoal? Tá? Espero que não tenha dado complicação aí nessa parte aí. Então, vamos em frente. Parte de simplificação diretamente, né? Ou propriamente dita. Então, como é que se faz aqui? Ó? Por exemplo, considere as seguintes expressões algébricas. Vamos direto aqui. Bom, lembrando aqui, né, que os coeficientes são os números, né, e que as variáveis são a parte literal das equações, tá? Então eu tenho aqui essa expressão ou essa equação, 2xy mais 4x2y menos xy mais 3x2y, tá? Daí que eu faço para simplificar? 2xy com xy, né? Então 2xy menos 2xy, mesmo, né? Mesma parte literal para poder fazer a subtração. Mais 3x2y mais 4x2y, mesma parte literal, tá? Então, 2xy menos xy, né, vai dar 1xy, tá aqui meu xy. Tá? Tá aqui o meu xy. Menos xy, opa, desculpa, 3x2y, então mantém-se a parte literal, x2y. 3 mais 4, 7, está aqui meu 7. Então, simplificando essa equação aqui, nós vamos ter esta aqui. Beleza? Então aqui está explicando, né, como é que tu fez, né? Conservamos as variáveis e somamos e subtraímos os números. Assim, tá? Conforme foi feito ali. Este de baixo aqui, ó. 4AB mais 5AB2 mais 8AB menos 3AB2 mais 2AB menos AB. Pessoal, x, y, AB, C, D, tudo são variáveis, né? Então, simplificando, devemos separar os termos positivos e semelhantes. Então, o que eu tenho aqui, ó? 4AB mais 8AB mais 2AB e, por fim, menos AB, deixa o sinal negativo para o último, tá? Se tivesse mais, vai deixar para o final, para vocês não se perderem. AB2, então eu tenho menos 3AB2 mais 5AB2. Então aqui, ó, 4 e 8, 12. 12 e 2, 14. 14 menos 1, 13. Então, ó, 13AB, tá? Pulei toda essa parte aqui e vim direto para cá. Esse aqui, menos 3 com mais 5, mais 2. Mais 2. Tá? AB2, mantive aqui minha parte literal. Está aqui a nossa resposta. Beleza? Então o que fizemos aqui? Agrupamos os termos com o grau 2, né, que é o AB2, e com o grau 1, AB. Depois separamos os coeficientes, né, números da parte literal, né, que são as variáveis, para facilitar o nosso cálculo. Tá? Fatoração de expressões algébricas. Aqui é mais uma parte, né, que nós vamos ver depois em produtos notáveis direitinho lá, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que faz. Fator comum, né? Então aqui nós temos AX mais BX. Então coloca-se o X em evidência que multiplica A mais B, né? Então, X que multiplica AX mais BX, que é o A mais B. Agrupamento. Então eu tenho aqui, ó, AX mais BX mais AY mais BY. Então o X que multiplica, né, A mais B. X que multiplica A mais B. Mais Y que multiplica A mais B, né? Então nós vamos ter o que? X mais Y que multiplica A mais B. Beleza? Trinômio quadrado perfeito. Então, ó, isso nós vamos ver lá em produto notável. Toda vez que a gente tiver isso aqui, vocês vão saber que esse... Saiu fora aqui. Que esse
é igual a esse e vice-versa, tá? Só um pouquinho que eu vou ter que dar uma pausa. Vamos lá, continuando aqui. Onde é que eu parei? Aqui, tá? Então, no trinômio quadrado perfeito, né, esse termo aqui, vocês vão sempre entender que vai ser esse aqui, A2, né, mais A2AB mais B ao quadrado, né? Porque A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Tá bem? Mas vai ficar melhor gravado depois, mais adiante. Aqui é o trinômio quadrado perfeito de uma subtração, né? Então, A menos B ao quadrado, né? Então, A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, mais, porque B vezes B menos com menos dá mais, B ao quadrado. Então, tanto daqui, tanto daqui para cá, como daqui para cá, vocês vão ter que, né, memorizar, fica mais fácil, porque senão complica para vocês. Diferenças de dois quadrados, né? Então, ó, A mais B vezes A vezes B. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Mais com menos, menos. Tá? Cubo perfeito, mesma maneira, né? Que esse aqui de cima, tá? A mais B ao cubo, né? Mais por quê? Porque os dois termos do centro são mais. E na subtração, mesma maneira, né? Tendo um negativo, tem um negativo aqui. Por quê? Porque na hora que você multiplicar 3 vezes A vezes menos B, vai dar menos 3 ao quadrado B. Tá bom? Então, pessoal, gravem bem isso aqui. Mas nós vamos fixar. Nessa parte agora dos exercícios, no primeiro trabalho, eu não vou pedir essa parte, isso vai entrar só na parte dos produtos notáveis, tá? Então fiquem tranquilos aí e vamos em frente. Então aqui nós temos o seguinte, um exercíciozinho, né? Para vocês começarem a mentalizar como é que os exercícios vão ser feitos, né? Como é que vocês vão ter que fazer os exercícios, como é que vai ser o trabalho e como é que vai ser depois lá na prova. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a soma de polinômios. Nós temos aqui o polinômio Px, P em função de x, e Q em função de x. Então são dois polinômios aqui que eu quero que vocês somem. Como é que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó, Px mais Qx. Como é que eu faço? Substituindo, né? Coloco essa expressão mais essa expressão que está aqui. Resolvendo isso, colocando em ordem para não se perder, né? Um x5, um x5, x4, x3, x3, x, 5x e 2. Né? O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou o maior com de maior índice, colocou em ordem. Né? 5 está aqui, o 5 e 5, tem um 4 aqui, 4. O 3 está aqui, mais um de 3 está aqui. Né? O 2 não tem, né? Tem só com 1 aqui. Então x1 mais o 5x, que está aqui. E um valor aqui sem a parte literal, que é o mais 2. Né? Resolvendo isso, nós temos 5x na quinta potência, mais 4x4, menos 4x, mais 2. Apenas conta onde vocês vão ter que fazer, né, a parte numérica e a parte literal para não se perder. Subtração. Então aqui nós temos uma subtração. Mesma maneira aqui de cima. Coloca-se na ordem, né? 3xy mais 2x2 mais 2x menos 1, menos... Aí coloca de parênteses aqui para vocês não se perderem no sinal. Né? A partir daqui pode dar problema. Por quê? Porque é P em função de x menos Q em função de x. Então toda essa parte que está dentro desse parênteses aqui pode ou não ser alterada. Então coloque o menos aqui e tudo entre parênteses. E vamos para o restante. O que vai acontecer aqui? Ó? 3xy mais 2x2 mais 2x menos 1, menos com mais, menos 2xy. Menos com menos, mais 3x. Menos com mais, menos 1. Colocamos agora alterando os sinais para não dar problema na hora de resolver. E agora, né? Certinho aqui, 3xy com menos 2xy, xy. 2x2. Só tem ele.
2x mais 3x, 5x, menos 1 com menos 1, menos 2. Está aqui a nossa resposta final. Ok? Vamos lá. Outro exercício que a gente vai começar a resolver, né? O que diz aqui, ó? Como vimos anteriormente, o polinômio é caracterizado com uma expressão algébrica formado por monômios, né? Termos formados por um número e uma incógnita. Uma vez que os conceitos de termos semelhantes, né? O que é o termo semelhante? Quando a parte literal é semelhante. Então, grau e raízes dos polinômios são conhecidos, aplicaremos tais conceitos ao seguinte exercício abaixo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Consideramos uma expressão de função, né, P em função de x, igual 2x3 menos kx2 mais 3x menos 2k. Para os valores de k, né, temos que P é igual a 2. Né? Ou seja, que P de x, quando x for igual a 2, né, o y, que é o resultado disso aqui, né, vamos começar a memorizar isso, né, que isso aqui, essa expressão aqui toda é igual a y, e o x é igual a x, né? Então, ó, P, quando x for igual a 2, né, toda essa equação aqui tem que ser igualada a 4, tá? É isso que diz aqui. Vamos ver na prática. Uma vez que o enunciado da questão nos cedeu os pontos 2 e 4, pessoal, a partir de agora, como eu digo, né? Sempre aqui é x e aqui é y. Sempre, sempre, tá? Então, o x é igual a 2 e o y é igual a 4, tá? No qual x é igual a 2 e y é igual a 4. Podemos inseri-los na questão, deixa eu fechar aqui, e assim descobrir o valor de k. Então, pessoal, aqui, ó, o que ele botou aqui? P, quando x for igual a 2, igual a 2 vezes o 2 ao cubo, né? Substituir o x por 2, menos k, que eu quero saber, vezes x, o x que é 2, 2 ao quadrado, mais 3 na x, 3 vezes x, 3 vezes 2, menos 2k, menos 2k. Tá. O que diz aqui também? Que o P, né, em função quando x for igual a 2, o resultado é 4, que é o nosso y. Então eu substituo aqui por 4. Substituo aqui o x por 2, e aqui eu vou substituir essa expressão por 4, que é o meu y. Né? Mais tarde nós vamos ver que nós sempre vamos ter a expressão y igual a x2 mais papapá, tá? Mas vamos deixar lá no seu devido tempo. Então eu tenho que 4 igual a 2 vezes 2 na terceira, menos k vezes 2 na segunda, menos, mais 3 vezes 2, menos 2k. Fazendo a conta, nós temos 2 vezes 8, k vezes 4, 3 vezes 2 e menos 2k. 16 menos 4k, mais 6, menos 2k. 16 com 6, 22, menos 4 com menos 2, menos 6. Tá? Vou passar o 22 para o outro lado, né, negativo, então eu vou ter menos 18, igual a menos 6k. Para colocar tudo positivo, multiplica-se por menos 1 os dois lados, né, da igualdade. Eu vou ter então 6k só para ordenar, né, colocou para cá, para a variável ficar aqui, igual a 18, k vai ser igual a 18 sobre 6, k igual a 3. Viu, pessoal? É simples, é só entender direitinho e não se perder. Tá? Esse é um tipo de exercício que nós vamos fazer, que eu vou colocar para vocês fazerem, nós vamos resolver na próxima aula e também vai fazer parte do nosso trabalho depois da prova. Outro tipo de exercício, da mesma maneira, terá que ser resolvido. Então diz o seguinte: determine o valor de A e B no polinômio, né, P de x igual a x3 mais ax2 mais, entre parênteses, b menos 18, que multiplica x mais 1. Sabendo que 1 é raiz do polinômio. Tá? E que o P, quando x for igual a 2, é igual a 25. Complicou. O que é a raiz? Hein? O que é a raiz? A raiz nada mais é do que o valor de x. Então o que ele fez aqui? Ó? P
de x, quando x é igual a 1, é igual a toda a expressão aqui. Igualando a zero, né? Ele substituiu o x pelo valor do x, que é 1. Então, 0 igual a 1 na terceira, mais a1 na segunda, mais b menos 18, tudo multiplicado por 1, mais 1. Só ordenando aqui, 1 mais a mais b menos 18, a mais b mais 2 menos 18, a mais b menos 16, a expressão ficou então a mais b igual a 16, tá? Quando a gente considerou a raiz como 1, né, nós tivemos esse resultado. Quando ele te dá isso aqui como raiz, né, para te achar uma raiz, você tem que igualar a zero, tá? Porque é nos pontos onde se passa, né, a reta, aí que tá. Se começar a falar muito aí, vocês vão se complicar, tá? Mas a gente vai ver isso depois com calminha, tá? Mas é assim, né? Quando a raiz é 1, é porque ele passou pelo ponto 0, então essa igualdade toda aqui é igual a 0. Substituindo x por 1, nós vamos ter essa expressão aqui, tá? Bom, resultou essa expressão aqui, vamos para a próxima. Chegamos, por fim, a uma igualdade com duas incógnitas. Agora sabemos aplicar o outro ponto cedido no enunciado da equação que foi dito aqui, ó, né? P em função de x, né? Quando ele for igual a 2, é igual a 25. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Quando o P de 2, do x igual a 2, né? Ele vai substituir todos os sistemas do x por 2. Mas esse termo aqui, ele é igual a 25. Então, 25 é igual a toda a equação onde o x é igual a 2. Foi o que ele fez aqui. Substituiu cada termo do x por 2 e fez as contas. Nós chegamos aqui a 4a mais 2b mais 25 mais 27, 4a mais 2b igual a 52, tá? Então nós recebemos esse resultado, aqui sabendo que a raiz é igual a 1, e esse resultado sabendo que quando o x é igual a 2, né, e essa função for igual a 25, nós temos essa expressão. Muito bem. Então nós temos a primeira expressão a mais b igual a 16 e a segunda expressão 4a mais 2b igual a 52. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer uma continha, se chama sistema, né? Que é a soma das equações. O que eu faço aqui, meus queridos? Eu tenho essas duas equações aqui. Eu quero eliminar, nesse caso aqui, vamos escolher o B, tá? Então deixa eu abrir aqui. Eu quero eliminar o B. Para que eu elimine esse B, o que eu tenho que multiplicar esse B de cima, por exemplo? Né? Se for mais 2B, aqui tem que ser menos 2B, né? Menos 2B com mais 2B vai simplificar. Então eu tenho que multiplicar isso tudo aqui por menos 2. Então, ó, menos 2A, menos 2B, 16 vezes 2, 32. Sinal de menos, menos 32. Tá? Mantive a de baixo. 4A mais 2B igual a 52. Agora eu vou fazer a continha, ó. Tá? Menos 2A com 4A. 2, positivo, A. Esse aqui com esse elimina, né? Cortou aqui, que foi o objetivo todo, não sei nessa conta. E menos 32 com 52 dá 20. Então eu tenho aqui o meu 2A igual a 20. Meu A vai ser igual a 10. Substituindo em qualquer uma das expressões aqui, tanto faz, qualquer uma delas, vou pegar a mais simples, né, que é A mais B igual a 16. Então, A mais B igual a 16. O que vale o A? 10. 10 mais B igual a 16. B vai ser igual a 16 menos 10. P igual a 6. Então, está aqui resolvido a equação. Achamos dois resultados. Perfeito, pessoal? Então, o objetivo era esse, né? Vir até aqui. Na próxima aula nós vamos resolver os exercícios que eu vou postar para vocês daqui a pouco. Tá? E aí vocês resolvam. A gente resolve junto na aula e fixem bem. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, ó. Resolvam os exercícios. Tentem resolver pelo menos. Tá? 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar um de cada um só para vocês fixarem. E na aula nós vamos resolver eles. Qualquer dúvida vocês tirem, né? E vão preparando aí para a gente. Não deixe atrasar, pessoal. Resolva essa semana já, para na próxima hora estar tudo certinho, tudo prontinho para ir para a próxima. Tá bom?
Grande abraço para vocês. Até a próxima. Beleza?